Amada Imortal, Volume 2 Cair das Trevas, de Kate Chernin. Leitura por Devaneios Sussurrantes Audiolivros. Capítulo 17. Ince. Eu conheci logo antes da virada do século, em 1899. Era de se esperar que, com uma amizade longa e unida como a nossa, teríamos um começo dramático, do tipo ele salvando minha vida ou eu roubando o cavalo dele. Mas nos conhecemos quando ele estava vendendo obras de arte falsificadas em Nova York. Fui com uma amiga examinar uma pintura recém-descoberta de Del Sarto. Isso foi antes de técnicas forenses sofisticadas serem usadas para determinar a idade e autenticidade de obras de arte. Embora especialistas fossem frequentemente consultados, era muito fácil cometer fraude. Ah, os velhos tempos. Senhora Humphrey Watson, anunciou o porteiro. Senhora Alphys North. Eu gostava de Eugenia Watson, e éramos amigas próximas havia pelo menos 5 anos. Não existia nenhum senhor North. Eu tinha inventado um marido morto para mim porque uma mulher casada, mesmo viúva, tinha mais liberdade do que uma solteira. Fomos com a carruagem de Eugenia para a casa da nossa amiga, e o lacaio dela nos ajudou a puxar as saias armadas idiotas pelos degraus da carruagem até a calçada. As armações já eram menores, felizmente, mas minha cintura estava apertada até uma circunferência elegante de 45 centímetros. Faça um círculo de 45 centímetros com as mãos. Era uma surpresa que meu aparelho digestivo funcionasse. Coral, disse Eugenia, e deu 2 beijos em nossa amiga, a senhora Barrett Smith. Eugenia! Cumprimentou Coral. E querida Sarah, obrigada por virem. Obrigada por nos convidar. Estamos muito interessadas nessa pintura que você encontrou. Falou Eugenia, e eu sabia que ela estava falando a verdade. O marido dela trabalhava em uma das maiores casas de leilão da cidade. Se Coral tinha descoberto uma nova fonte de pinturas europeias desconhecidas do século XVI, Eugenia iria querer saber. Primeiro, quero apresentar o homem que a colocou na minha vida, disse Coral. Ela fez um gesto gracioso e um homem elegante saiu das sombras de uma alcova. Senhora Watson, senhora North, este é Louis Carstairs. E ali estava Ince. Ele era muito bonito, vestido lindamente, com uma aparência um tanto estrangeira e, como percebi quando ele beijou minha mão, imortal. O brilho de reconhecimento nos olhos dele passou despercebido por minhas amigas. Enfim, a pintura era falsa, mas ninguém disse isso para Coral. Ela a comprou e tinha muito orgulho dela. Ela e Ince iniciaram um caso tórrido que durou vários anos, e ele e eu ficamos amigos. Nós dois gostávamos de viver bem, nos divertíamos com as mesmas coisas e nos dávamos muito bem. Tínhamos discordâncias ocasionais, mas logo fazíamos as pazes. Foi ele quem me estimulou a ser mais ousada em minha aparência, e quem me deixou à vontade com comportamentos diferentes, tanto meus quanto dele. Sempre adorei viajar, mas foi Ince quem decidiu que devíamos sair da nossa zona de conforto e ir para o Egito, Peru, Alasca. Todos esses anos, senti que estar com inocência me permitia ser meu eu verdadeiro, meu eu completo. A sensação era bem essa. Como pude estar tão errada? Ficamos grudados como manteiga de amendoim no céu da boca durante um século. Como pude me enganar por todo esse tempo? E agora, aqui estávamos, e eu estava me escondendo dele havia 2 meses. Ver a silhueta de Inocêncio vindo na minha direção em meio àquela paisagem branca não colocou instantaneamente lembranças de nossos momentos de diversão na minha cabeça. Na verdade, minha mente foi tomada pelas visões terríveis, pelos sonhos pavorosos, por meus medos cada vez maiores em relação a ele. Será que meus pesadelos estavam virando realidade agora? Meu coração tinha ficado lento como o de um esquilo em hibernação.
Mas nesse momento deu alguns saltos e se colocou ao trabalho. Eu era pura confusão emocional e física, sem condição nenhuma de lutar contra a inocência ou fugir dele, e longe demais para que meus gritos fossem ouvidos. Então inspirei o ar gelado e cortante e tentei, com dificuldade, me sentar. Inocêncio, toda vez que eu o imaginava ultimamente, ele estava coberto de sangue, levado ao limite, em uma loucura pura e apavorante. Agora ele estava aqui, como se meus piores medos estivessem se materializado na escuridão, como se minhas próprias lembranças o tivessem criado, o tivessem levado a mim. Idealmente, eu teria sido capaz de pular e assumir uma posição ameaçadora de luta, mas, do jeito que as coisas estavam, projetei mais uma energia de vítima. Lutei para me sentar e me apoiei pesadamente na cerca, passando as mãos na perna da calça com nervosismo. O que saiu foi um gemido. A figura alta e magra se aproximou, e minha garganta se fechou quando senti o primeiro sinal do aroma da colônia dele. Ele usava a mesma desde os anos 1930. Chamava-se 4711. Todas as células no meu cérebro a reconheciam. Ness, não acredito. É você mesmo? Eu estava te procurando. Agora ele estava acima de mim, e tentei inutilmente levantar os braços para me proteger de alguma forma. Porém, meus músculos estavam lentos e frios, e eu mal conseguia me mexer. Tentei projetar força, mas cada medo que eu tinha se uniu em um redemoinho de arame farpado que estava destruindo minha capacidade de pensar. Naquele momento, as pesadas nuvens subitamente saíram da frente da lua crescente, e ela lançou uma lua anêmica sobre nós. Olhei para ele com o coração na garganta e pisquei. Isso parecia incrivelmente normal. Nas visões, ele parecia um louco, paciente de manicômio, com olhos brilhantes demais de raiva e intensidade. Mas ele parecia bem vestido, com o cabelo penteado para trás acima da testa elegante. Estava barbado e tinha os olhos calmos e preocupados. Andei procurando você em todos os lugares, repetiu. Então estava passando por aqui de carro e simplesmente senti você. Ele indicou o espaço ao nosso redor. Achei que estava ficando louco, mas a sensação era tão forte e agora, aqui está você. Ele olhou para mim e franziu a testa. O que está fazendo aqui? E o que aconteceu com seu rosto? Surtando e acidente de carro não parecem respostas inteligentes, mas ele não esperou. Ah, Deus! Olha seu cabelo! Ele riu de leve. Não vejo essa cor desde sempre. Mas você está congelando! Disse ele, e tirou um grosso sobretudo de casimira que devia ter custado uns $4.000. Ele o colocou sobre mim e fui lembrada de uma época não muito tempo antes, quando eu estava do lado de fora chorando e River colocou o casaco sobre mim. Como naquela época, fiquei imediatamente chocada pelo calor da roupa. Eu estava voltando. Falei, limpando a garganta em seguida. Estão me esperando a qualquer momento. O que você quer? Minha voz estava trêmula e rouca de tanto chorar. Ince deu uma gargalhada levemente constrangida. Me desculpe, querida. Não quero bancar o Stalker. Ele se ajoelhou na neve, esmagando a grama congelada com as belas botas artesanais, e me ofereceu a mão. Não queria tocar nele, então lutei para ficar de pé, sentindo cada músculo protestar e me xingar de coisas horríveis. Ince também ficou de pé. Eu estava mais alerta agora, descongelando sob o incrível calor do casaco dele. Examinei seu rosto com atenção, mas ele tinha ficado completamente louco desde a última vez que o vi. Não conseguia encontrar evidências. Então será que todos os meus sonhos e visões eram, como eu temia, apenas uma projeção das minhas trevas interiores, produtos do meu ódio profundo e antes escondido por mim mesma? O pensamento era arrasador, e eu quase gemi. O problema, Ness, disse Ince,
É só que eu estava preocupado com você. Preocupado? Por quê? Ness, você desapareceu sem dizer nada. O tom dele era gentil e infinitamente sensato. Analisando nós dois nesse campo esquecido, era eu quem parecia maluca. Quando não falei nada, ele prosseguiu. Olha, sempre fizemos viagenzinhas sozinhos. Mas eu deixava um recado para você, ou você me ligava de Bali ou de onde estivesse. Desta vez você simplesmente desapareceu e ninguém sabia por quê e nem para onde, e nem se tinha alguma coisa errada. Um vento gelado entrou pela beirada do casaco. Vi Ince tremer e esfregar as mãos. Andamos juntos, você e eu, como pão e manteiga, durante um século, querida. Se você seguiu em frente, se terminamos nossa amizade, tudo bem. Mas me diz, sabe? Não me deixa preocupado, achando que alguém apareceu e cortou sua cabeça fora. Ele parecia tão racional. A confusão tomou conta do meu cérebro. Parecia inacreditável ele não estar como o vi. Eu tinha fugido dele com medo e desgosto por causa do motorista de táxi, mas o índice daquela noite não tinha relação nenhuma com o homem parado à minha frente. Será que eu tinha imaginado aquilo tudo? Lambi os lábios rachados e secos. Eu só precisava de um tempo. Ele esticou as mãos, um homem lidando com uma doida. Tudo bem, não tem problema. Eu aceito, mas você entende por que fiquei preocupado. E se expirou, deixando uma trilha de fumaça na noite. Andei perguntando por você em toda parte. Até tentei usar uma bola de cristal. Ele riu, deixando dentes brancos e retos à mostra. Lembrei-me de quando ele os ajeitou, nos anos 1980. É claro que isso não levou a nada, mas, querida, andei tão preocupado. Disse ele, balançando a cabeça. Não consegui descansar até ter certeza de que estava bem, até te ver com meus próprios olhos. Mesmo se você só quisesse sair para andar por aí, eu tinha que ter certeza de que nada horrível tinha acontecido com você. Ele soprou nas mãos e as esfregou. Se eu tivesse deixado para lá e depois descobrisse que você precisou da minha ajuda, não conseguiria viver comigo mesmo. Como você pôde viver consigo mesmo depois do que fez com aquele motorista de táxi? Falei, em um rompante. Ele inclinou a cabeça, refletindo, e seu rosto se iluminou. Ah, o motorista. Disse ele, como se as coisas estivessem se encaixando. Ah, Ness, você ficou perturbada com aquilo. Você o aleijou, para sempre. Ajeitei a postura, e meu sangue começou a correr mais quente nas minhas veias. É mesmo. Concordou ele lentamente. Eu o aleijei. Eu estava tão furioso. Ele arrancou Kate do táxi e ela estava passando mal. E ele foi tão detestável. Lembro de sentir como se ele estivesse jogando veneno na gente. Então eu simplesmente surtei. Ele não protestou e se declarou inocente. Nem justificou sua atitude. Nem tentou rir e deixar de lado. O que ele fez foi olhar ao longe, como se estivesse lembrando daquela noite. Então suspirou, formando outra nuvem. Querida, foi por isso que você foi embora? Foi por um monte de coisas. Murmurei. Ele ficou em silêncio, como se revisando tudo mentalmente. Certo. Continuou. Lamento ouvir que fui parte do motivo. Eu queria que você tivesse falado comigo na época. Enfim. Então você está aqui, nesta fazenda. Estava aqui o tempo todo. Está sendo bom para você? Ele fez um gesto na direção de River's Edge. Bom, não era como eu descreveria minha estada aqui. Dei de ombros. Olha, se eu souber que você está saudável e feliz agora onde está, e entre amigos, posso ir embora com a consciência limpa. Falou Ince, então abri um sorriso. Porque saberei que minha amiga está bem. Amiga. Fomos amigos por tanto tempo. Meu relacionamento com ele parecia ser a definição de amizade. Eu ligava para ele em emergências e ele sempre aparecia. Quando ele precisava de ajuda, eu ficava feliz em ajudar.
Saíamos para fazer compras e dávamos palpite no que o outro vestia. Por muito tempo, meus dias sem fim foram suportáveis porque Incy estava ao meu lado. Quando eu ficava deprimida, ele fazia qualquer coisa, coisas loucas, para me alegrar. Quero dizer, é claro que o vovô stripper não tinha sido uma boa ideia, mas mandávamos um para o outro chocolates e flores e presentinhos que víamos e nos faziam lembrar o outro. Ele me deu um Studebaker certa vez. Eu dei para ele um Corvette, que ele detonou. Nós apenas sempre preferimos a companhia um do outro a qualquer outra. Olhei nos olhos dele, tão escuros que pareciam parte do céu noturno. Eu tinha olhado naqueles olhos 1.000.000 de vezes, logo antes de adormecer. Por cima de mesas de jantar e incontáveis transatlânticos, em um pronto-socorro. Quem eu podia chamar de amigo em River's Edge? Com uma surpresa desconfortável, percebi que não havia ninguém. Ninguém me odiava, mas ninguém era realmente um bom amigo. Nada próximo do que eu e Incy já fomos, e nem mesmo Boss e Kate. Pensei em como Anne e Amy andavam de braços dados, como Bryn e Rachel estudavam juntas, com as cabeças próximas. Eu achava que o jeito exagerado de Bryn seria um contraste ruim com o jeito estudioso natural de Rachel, mas, ao que parecia, imagine que elas eram mais parecidas. Eu era uma intrusa quando cheguei, e permaneci assim por mais de 2 meses. E talvez tenha sido minha culpa, eu admitia, pensando nas aproximações que recusei, nos convites para caminhadas, para filmes, certa vez para passar a tarde fazendo biscoitos. Eu nunca aceitei, e costumava ir para o meu quarto em seguida. Lembrei-me de River dizendo que eu nunca conseguiria amar ninguém até amar e aceitar a mim mesma. Esse ainda parecia um objetivo tão inatingível quanto era quando apareci lá como um vira-lata faminto. Ah, Deus! Eu fiz tanta besteira. Desperdicei os últimos 2 meses. Estava me enganando. Todas as minhas tentativas sinceras, meu trabalho idiota e patético, meus esforços fracassados para aprender, para me encaixar. Era uma lembrança dolorosa após a outra. O que eu estava pensando? Porque sequer tentei. Lembrei-me dos sorrisos pacientes, das explicações comedidas sobre as coisas básicas e primordiais que todos os imortais do mundo sabiam, menos eu. Eles deviam estar morrendo de rir. Incy expirou de novo, então se levantou. Não me lembrava de Massachusetts ser tão frio. Comentou. Ele olhou para cima enquanto um floco de neve perfeito caía, balançando para frente e para trás como uma pequena pena. Outro floco se juntou a ele. Perfeito, porque eu precisava de neve caindo em cima de mim, além de tudo. Eu ainda não tinha para onde ir, nem sabia o que fazer comigo mesma, e teria que devolver o casaco de Incy. E depois, o quê? Sim, eu realmente tinha pensado bem nisso. Estava fazendo grandes escolhas. Tinha aprendido muito. Incy sorriu de repente e olhou para mim. Você se lembra daquela vez em Roma? Quando foi? Nos anos 1950. No final dos anos 1950? Estávamos naquele restaurante e Buzz estava contando uma história e o garçom colocou um enorme prato de espaguete na mesa e estávamos morrendo de fome. Eu consegui ver a cena na mesma hora e sorri involuntariamente, sabendo o que vinha depois. É claro que Buzz estava bêbado como um gambá. Recordou Incy. Montepulciano. Falei, me lembrando do vinho que estávamos tomando. E ele ficava sacudindo os braços, contando aquela história idiota sobre as ovelhas. Continuou Incy, começando a rir. E então ele bateu com o punho na mesa no meio da história. E a tábua da mesa deu um pulo, que fez o prato de espaguete voar. Completei, sorrindo. Ah, meu Deus, espaguete para todo lado. Quanta sujeira. Mas nós nem vimos nada. Relembrou Incy, e seu sorriso parecia iluminar a área ao redor. Porque saímos de lá correndo, deixando o boss para assumir a culpa. Eu disse, rindo. Incy inclinou a cabeça para trás e gargalhou, e apesar de eu já tê-lo visto rir 1 zilhão de vezes antes,
Ainda assim, era divertido. O Ince, enlouquecido e coberto de sangue das minhas visões, parecia quase incompreensível agora. Sim, ele tinha aleijado o motorista de táxi, mas agora eu me perguntava se não teriam sido as trevas internas de Ince explodindo de dentro dele sem aviso, como tinha acontecido comigo. Ou será que minhas trevas o tinham levado a fazer aquilo? Era uma possibilidade nauseante. Tremi ao pensar em devolver o casaco de Ince. Eu estava tão deliciosamente aquecida. Sem pensar, enfiei os braços nas grandes mangas e o enrolei ao redor do corpo. Ince me lançou um sorriso doce e amoroso. Estou tão feliz, tão aliviado de ver que você está bem, querida. Falou. Estava preocupado, mas você está bem. Então, me ligue na próxima vez que quiser sair e contar histórias sobre Boss. Como ele está? Em pedaços em algum lugar? Ainda não conseguia afastar aquela imagem assustadora da cabeça. Está ótimo. Ince balançou a cabeça como se dissesse, o tolo do Boss. Ele, Kate, Stratton e Cicely estão esperando por mim em Boston. Também estavam preocupados com você. De qualquer modo, estávamos pensando em passar um tempo aqui e no final do mês pegar um cruzeiro de 60 dias que Halliday acabou de anunciar. Eu amo cruzeiros. Não ter que dirigir, não ter que procurar hotéis, nem restaurantes. Além do mais, você pode ficar muito bêbado e o pior que pode acontecer é cair no mar, o que é realmente muito difícil. Vai para o Oriente. China, Japão, Tailândia, Vietnã, depois para a Índia e dá uma volta por lá. Tem uns passeios ótimos nas cidades. Ele deu de ombros. Pareceu divertido. Parecia o próprio paraíso. Quanto custa? Não que o custo fosse problema para nós. Ince riu. Praticamente nada. 22 mil por uma suíte, por 60 dias. Vocês todos vão? Lembrei-me de outros cruzeiros com o grupo. Foram tão divertidos. Ince assentiu. Stratton ainda está em cima do muro. Depende de uma garota com quem ele está flertando. Ah, parece divertido. Parte no final de janeiro? Ele assentiu e colocou as mãos nos bolsos de veludo. Devia estar congelando e estava se mexendo sem parar. Tipo dia 25, eu acho. Kate diz que precisa de um guarda-roupa novo. Ele revirou os olhos. Mas podemos fazer compras em Boston. Depois pegar um voo noturno para Los Angeles a tempo de pegar o navio. Ele me deu outro daqueles sorrisos doces e um tanto melancólicos. Eles vão ficar felizes em saber que você está bem. Só escondida aqui na floresta, esfriando a cabeça. Literalmente. Dei uma risadinha. Como você chegou aqui? Perguntei. Ele fez um gesto vago para trás. Tenho um carro legal, um Caddy, o mais novo, o Ince móvel. A estrada não fica longe daqui, na verdade. Concentrei-me em você. Parecia sentir sua energia. Achei que estava louco, mas alguma coisa me mandou parar lá, sair do carro e andar. E aqui estava você. Ah. Lambi os lábios outra vez. Meu carro estava destruído, é claro. Ince olhou para mim. Querida, você está feliz aqui, certo? Está bem? Posso ir embora e ficar feliz por você? Meus olhos se encheram de lágrimas de novo, e Ince pareceu alarmado. Eu era conhecida por não ser chorona, e ele não estava por perto nos 2 últimos meses de aguaceira. Não sabia o que dizer. Minha mente estava se partindo em duas. Não havia como voltar para River's Edge, encarar todas aquelas pessoas, parecer tão fracassada e deixar que se dessem conta do quão inevitavelmente das trevas eu era. Mas será que ficar sozinha seria melhor? Teria que elaborar toda uma vida nova para mim. O que eu faria? Para onde iria? Sempre tive meu próprio apartamento ou casa, e se era bagunceiro demais. Mas sabia com quem passaria cada dia. Sabia basicamente o que faria. Estar em River's Edge, de certa forma, tinha sido mais do mesmo. Um padrão. Se eu saísse de River's Edge e não fosse ficar com Inocêncio, o que eu faria?
Aquele pensamento me encheu de pânico enquanto eu me imaginava morando em uma casa nova. Talvez conhecendo alguns imortais com quem não tinha intimidade. Era a última coisa que eu tinha vontade de fazer. Mas que escolha eu tinha? Afinal, eu ainda estava com um pouco de medo de Ince, não é? Eu nem mesmo sabia. Ele parecia tão... ele mesmo. Completamente. Tranquilo e divertido e sinceramente preocupado comigo e... Ah, sim, são. Porque a sanidade óbvia seria um empecilho, com certeza. Passei a mão pelos olhos, que ardiam e pareciam cheios de areia. A neve estava caindo com mais intensidade agora. Ness, agora estou preocupado de novo. Alguém foi ruim com você? Preciso dar uma surra em alguém? Aquele pensamento por si só era hilário. Ele jamais arriscaria estragar a roupa. Dei um sorriso fraco. Eu estava congelada. Não de frio, mas de indecisão e pura confusão. Se 2 meses atrás eu estive perdida, sem saber quem eu era, agora eu estava o dobro disso. Escuta, falou Ince, realmente parecendo preocupado. Você quer simplesmente sair daqui? Você pode vir comigo para o carro. Ligo o aquecedor e estaremos em Boston em 2 horas. Você pode tomar um belo banho quente, com um conhaque para te aquecer por dentro. Pedimos comida no quarto. Você vai se sentir uma nova mulher, então pode decidir o que quer fazer depois. Tudo pareceu tão atraente de repente que quase choraminguei. Mas como eu poderia apenas subir no carro dele como se tivesse apertado um botão de reiniciar? Eu passei os últimos 2 meses me esforçando ao extremo para me esconder de Ince, mas sabia que não podia ficar ali. Não quero te pressionar. Sei que você está fazendo esse experimento, sei lá, por você, e quero dar apoio. Disse Ince com gentileza. Isso me fez lembrar da vez em que decidi estudar balé em Paris, no final dos anos 1940. Ele comentou com delicadeza que a maior parte das bailarinas de sucesso tinha começado a estudar cedo, aos 5 ou 6 anos, talvez 7. E eu já tinha, você sabe, mais de 400. Mas mesmo assim, ele me apoiou. Foi comigo comprar a roupa e as sapatilhas. Até mesmo foi a uma apresentação, até que eu finalmente percebi e desisti de tudo. Mas só estou dizendo que, se quiser, você pode ficar com a gente. Não precisa ficar conosco, nem comigo, se quiser seu espaço. Acrescentou rapidamente. Você faz o que quiser. Poderia pegar um avião e sair de Boston amanhã e ir para onde quisesse. Mas é claro que você seria muito bem-vinda. Eu adoraria que você fosse ao cruzeiro. Quem mais conseguiria apreciar verdadeiramente a amostragem da raça humana que se vê nos cruzeiros? Acho que só você. Ele e eu sempre fomos impiedosos, analisando guarda-roupas e penteados de passageiros enquanto ficávamos no bar, entornando drinks com gin. Como se eu pudesse falar dos cabelos e das roupas de outras pessoas, certo? Esse era o golpe de misericórdia. O cruzeiro parecia o paraíso. 60 dias observando pessoas e vendo coisas fabulosas sem ter que pensar em nada. Sem ter que trabalhar, nem aprender, nem me provar de maneira nenhuma. Sem precisar olhar para Rain ou ver o rosto de Amy sorrindo para ele. Sem ter que ver River me dar chance após chance. Eu tinha fugido de Ince antes. Tinha me convencido de que ele era mau e perigoso. E já tinha fugido de River antes. Eu era uma tremenda fugitiva. Nunca fui do tipo que encara o que vier. Por algum motivo, eu via Rain reprovando minha covardia, incapaz de respeitar minha necessidade de fugir. Ele pensaria que eu estava sendo covarde, infantil. Que bom que eu não ligava para o que Rain pensava. Aquela situação toda era impossível, de qualquer modo. Eu sabia disso. Nada parecia certo, inquestionável. Nenhuma das decisões entre minhas 3 opções parecia uma boa ideia. Eu realmente não sabia o que fazer, mas o que quer que eu decidisse teria um grande efeito sobre mim, sobre minha vida. Mande-me um sinal, implorei em silêncio. Deusa, universo, alguém, mande-me um sinal, diga-me o que fazer. Por favor, alguém me diga o que fazer. Ness. A voz de Ince era gentil. Vamos para o carro. Vou cuidar de você.
tá?